Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu estava me recordando aqui, olha que interessante, uma unidade que eu passei na Corporação Mórmon, tinha uma irmã que na cultura mórmon, no raio da cultura mórmon, para a cultura mórmon, ela passou da idade de casar. Ela estava passando, amadurecendo e não tinha casado. Aí fica aquela história, né? Porque falavam que ela passava pelas entrevistas com o bispo lá, e a gente sabe que vaza muita coisa do bispado, a gente sabe de fofoca, já falam muito disso aqui. E rolou lá um assunto que o bispo chamava muito ela para ficar fazendo perguntas. Por que você não casou? Como é que você faz com a parte sexual? Olha só até onde as perguntas de cunho íntimo demais. Eu nunca concordei com esse raio dessas perguntas. E lógico, um monte de crápula fica fazendo essas perguntas. Eu falo crápula porque eu sei que tem bispo bom, mas tem esses canais que fazem perguntinhas só para aproveitar e ter um showzinho na vida dele. E ter o que comentar depois por aí. E a gente sabe disso. E se você faz isso, você sabe. Você é um líder, está ouvindo, você sabe que você já fez isso, então você está ouvindo. Agora, eu sei que tem muitos bons que realmente cumprem com o que devem ser cumprido, tal, mantém todo o sigilo, tal, mas a gente sabe que muitos não fazem, muitos, tá? E o interessante, eu até duvidava também, né? Eu falava assim, acho que o bispo não pergunta essas coisas, não. E a experiência que eu vou falar para vocês mostra totalmente o contrário, que realmente isso acontece. E um dia, a gente estava na reunião de integração na capela. Sabe aquelas reuniões que tem às vezes meio de semana, faz as brincadeiras? Caramba, lá tem uns negócios lá, comida e tal. E eu lembro que essa irmã até estava do lado da gente ali e o bispo chamou ela para conversar. Essa irmã, tá? Voltando. Essa irmã que voltou da missão, aí passava 34 anos de idade, ela já tinha 35, 30, e não tinha casado. Na cultura mórmon aquilo é meio anormal, né? Você não casou ainda, louco, o que está acontecendo? Então, sempre falava que o bispo entrevistava muito elas para fazer essas perguntas. E esse dia da integração ela estava lá e foi chamada para o bispado. Eu lembro que ela entrou e a gente ficou meio no corredor ali, perto do bispado. Estavam conversando com mais alguém, não sei como é que aconteceu. E eu sei que em determinado momento a gente começou a ouvir uns certos gritos, né, falando alto no bispado. Aí era a voz dessa mulher, né? E de repente ela abre a porta com tudo do bispado que ela estava falando com o bispo. Ela sai, né? Ela sai pela porta e ela saiu gritando assim para ele: para de fazer essas perguntas de safadeza, eu sou uma mulher direita. Aí ela pegou, passou por nós, aí ela tinha uma motinha e tal, subiu na moto dela, a gente ouviu ela indo embora. Eu lembro que o bispo saiu, apagou a luz, tal, fechou, e ele passou por nós também sem falar uma palavra e foi embora. Hoje, naquela época também já foi estranho, né? Mas hoje eu fico pensando a respeito disso. Ele merecia ouvir isso e muito mais. Porque se só comprova que realmente eu não sei que raio que ele estava interessado em ficar fazendo perguntas de cunho tão íntimo para alguém só porque não tinha, por exemplo, casado. E se é o desejo dela, e se é o plano de vida dela, e se ela não encontrou alguém que agrade, e aí? E daí, para vocês verem que o raio da Corporação Mórmon influencia a sua vida e quer comandar a sua vida, até no cunho de quem você vai casar, se você vai casar ou não casou ainda, hein? Que um raio de alguém dentro da igreja tem que cuidar da sua vida, sobre isso. Só que lá dentro a gente deixa eles cuidarem da nossa vida dessa forma. Volta da missão, tem casado, que às vezes você não quer, mas não adianta, você não pode falar isso, você tem que só seguir. Aí o bispo chamou uma mulher que passou pela cultura, raio da cultura mórmon, que passou uma idade ali ainda sem casar, né? Por causa da cultura mórmon, que a gente sabe que não influencia isso, cada um pode casar ou não, fazer sua própria vida da maneira que quiser. Foi chamar ela para ficar perguntando provavelmente coisas assim. Você não casou ainda, você precisa de fazer, ou como é que tá a intimidade, como é que você segura essas coisas. Não sei o que ele perguntou. Para ela sair falando, né, alto com ele, falou assim: para de fazer essas perguntas de safadeza, eu sou uma mulher direita. Imagina o que ele estava perguntando. Eu queria que vocês, meus amigos e amigas, comentassem no YouTube o que será que ele estava perguntando para ela ou falando para ela. Eu não sei, nunca perguntei. Mas por ela sair falando algo assim, para de fazer essas perguntas de safadeza, eu sou uma mulher direita, o que será que ele estava falando com ela?
que ele estava puxando de assunto ali. Passa muitas coisas pela minha cabeça. Mas a coisa que mais passa pela minha cabeça é que não passava de um crápula para ficar fazendo esse tipo de pergunta. Hoje eu sei. Antes a gente até podia passar pano, mas hoje a gente sabe que é um crápula fazendo perguntas indevidas para quem não precisa, né? Não precisa controlar a vida de ninguém. É complicado essas coisas, né? Porque a gente fala aí, você tá falando mal. Pô, mas olha só. Por que os líderes têm direito de fazer isso? E aí? Esses dias mandaram uma mensagem no Instagram pra mim, falando assim, para de falar, você só saiu da igreja, para de falar da Igreja Mormon. Mandaram uma mensagem pra mim. Por que eu vou parar de falar as minhas experiências da Corporação Mormon? Porque você está falando? Eu tenho direito. Ela usou a minha vida lá dentro. Eu tenho direito de falar isso. Por 40 anos, ela usou sim o que falava no templo. Ela usou meus talentos, meus bens, meu tempo. Meus bens, doei bens para a igreja já. Tempo, sim. Talento, sim. Ela utilizou. Aí eu descubro um monte de coisa, tal, levo uma rasteira desse raio dessa história dessa igreja, meio de um monte de controvérsias, na verdade, né? Aí eu não posso falar. Aí agora que eu tenho um monte de coisa para depositar, né? Para muita gente que às vezes precisa ouvir também, para ver que não estão sozinhos nessa. Aí vem alguém e fala assim, para de falar. E aí? Facinho falar isso, né? É muito fácil. Como membros da igreja, é fácil olhar para alguém que sofreu um bocado ou levou uma rasteira de informação, igual a gente fala aqui. Pô, caramba, mentiram para mim, Joseph Smith fez isso, e a história é isso, um monte de coisa. Aí você foi lá, dedicou sua vida, aí, agora eu preciso colocar isso para fora, aí você não tem o direito de falar isso. Para com isso. Quem tiver querendo mandar mensagem para mim, pode fazer à vontade, eu não vou nem dar atenção. Para de falar da Igreja Mormon, só sai. Fica com a sua opinião sobre isso, que eu não quero nem falar com você sobre isso, tá? Caramba, cara, olha que líderes lá dentro, não todos, que eu já falei que tem líderes bons, mas olha o raio de alguns líderes que ficam fazendo perguntas, como fez uma pergunta para essa mulher. Para ela sair falando, bispo, para de falar essas coisas de safadeza, eu sou uma mulher direita. Caramba, alguém aqui que é até membro da igreja que está me ouvindo, o que será que ele falou para ela sair falando isso? Capaz de passar pano, né? O bispo não deve ter falado nada demais, ela que deve... para com isso, ela que deve... Olha, é uma passação de pano atrás da outra que nem eu não aguento mais isso. Para mim ele foi um crápula e um canalha, deve ter feito um monte de coisa assim, deve ter falado um monte de coisa que ofendeu. Que raio de tomar conta da vida dos outros. Você saiu da igreja, parabéns. Porque ninguém controla mais sua vida, ninguém vai te chamar em sala para falar nada. Não casei, ninguém vai te chamar na sala para falar nada. Aí tá lá dentro, você é conduzido por coerção e medo, como essas coisas. A mulher estourou. O que ela deveria falar? Sim, bispo, vou responder isso para... ninguém tem que responder... Nossa, quase que eu falo palavrão aqui. Ninguém tem que responder nada. Pessoal, é complicado essas coisas, mas são necessárias e a gente vai falar. Então se você estiver aí querendo pensar assim, para de falar daí, não vou parar. E tenho tanta coisa. Eu tô sentindo que no podcast eu só tô no começo. Sabe todos esses anos que eu já falei aqui? Pra mim é só o comecinho ainda. Fechou? Eu sei que vocês, meus amigos e amigas do podcast, estão comigo nessa. Estamos juntos. Estamos nessa corrente do bem. Fechou? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.